Olá, nós estamos novamente aqui nessa caminhada. Eu sou Catiúcia Almeida. Vim trazer uma reflexão da palavra do Senhor para vocês nessa meditação aqui no dia de hoje. A palavra se encontra, eu quero falar sobre os mistérios do reino de Deus. A palavra se encontra em Mateus, capítulo 13, versículo 44 ao 50. Diz assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda qualidade de peixes, e estando cheia, puxa para a praia, e assentando-se apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém. Meus irmãos, a palavra, ela cita um campo, no qual um determinado homem achou um tesouro naquele campo e escondeu aquele tesouro. E pelo gozo daquele tesouro, ele foi e vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo, devido àquele tesouro. Meus irmãos, o que eu quero dizer é que nós somos tesouro particular de Cristo, propriedade privada deles. A palavra, quando ela fala em tesouro, isso é tão importante porque Jesus, ele deu a sua única vida, a sua própria vida em favor de nós. Quando ele fala que nós somos tesouro, é porque nós valemos um preço muito alto para ele. E foi esse preço alto que ele pagou, que foi a vida dele. Então nós devemos valorizar isso, valorizar a nossa salvação no Senhor Jesus. E é por isso que Jesus, quando ele cita em tesouro, ele diz que nós somos tesouros de Deus, nós somos pérolas de Deus, de bons valores. Afinal, Jesus deu aquele campo, ele deu a sua própria vida em favor daquele campo, no qual nós estamos nele, e nele Jesus acha os seus tesouros. Foi o próprio Jesus que falou que deixasse crescer junto o joio e o trigo, porque se ele arrancasse um, poderia danificar o outro ou arrancar também o outro. Então deixasse os dois crescerem juntos. Porque Jesus, ele não tem prazer na morte do ímpio. O que ele quer somente é que cada um se arrependa e se converta do seu mau caminho. A salvação, meus irmãos, ela ainda é tão importante assim como sua vida é importante para Deus. Jesus, ele deu a vida dele em favor da nossa vida. Você representa pérola. Você representa tesouro de Deus. Você é imagem e semelhança dele. É por isso que nós somos templo do Senhor, no qual não pode habitar a imundície, no qual não pode habitar a prostituição, a avareza, no qual não pode habitar a luxúria, no qual não pode habitar as coisas da carne. Porque Jesus, ele se fez justiça por nós. E nós representamos essa justiça de Deus. Então ele não quer coisa imunda, coisa que habite na mente dele, na nossa mente, porque nós somos a mente de Cristo. Né? Então ele quer que nós sejamos santos, porque ele é santo, e sem santidade ninguém entra nesse reino de Deus. Meus irmãos, o reino de Deus é tão importante porque ele deu a vida, um preço altíssimo que ninguém pode comparar, foi a morte de Cristo naquela cruz do Calvário por nós, em favor das nossas vidas. Nós somos as suas pérolas, nós somos seus tesouros,
mas nós devemos valorizar isso, porque foi com alto preço que ele pagou. Né? E nós somos templos dele, então os nossos membros são servidos para servir a justiça de Deus, e não a imundície. Porque ele quer que nós sejamos santos, porque sem essa santidade ninguém verá. Então nós somos imitadores dele. Que nós possamos aprender isso. Aprender, saber que com esse alto preço que ele pagou, a nossa dívida, no qual nós devia a Satanás, e ele pagou com alto preço, riscando ela por nós. É o que fala, como ele riscou a cédula por nós. Lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 14, ele diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando na cruz. Então foi essa cédula que ele riscou, a cédula do pecado, da imundície. Ele riscou toda a cédula por nós, toda a dívida que nós devíamos a Satanás. De maneira nenhuma nós poderíamos pagar essa dívida. Não tinha condição de pagar a dívida, a não ser a vida de Jesus naquele calvário, naquela cruz. Então foi ali que ele pagou, quando ele disse: tudo está consumado, tudo está feito. E hoje nós temos a salvação nele, essa tão preciosa e grande salvação que nós temos nele. Porque lá na cruz, ele levou os nossos pecados, se fazendo justiça por nós. Nós hoje somos essa justiça de Deus. É por isso que o pecado não tem domínio sobre nós. Não devemos ele deixar nós nos dominar, porque nós já somos nova criatura. Né? Foi lá na cruz que ele não só levou os pecados, né? Como ele levou as nossas enfermidades, as nossas dores. E nós não temos que levar novamente aquilo que ele já levou. É por isso que eu e você foi curada pelas pisaduras de Cristo Jesus. Porque foi tudo feito lá na cruz do Calvário. Ele enfermou por nós. Ele era um homem sem pecado, mas levou o pecado da humanidade toda. Foi uma obra só. Não só o pecado, como a enfermidade, como todo tipo de moralidade, todo tipo de imundícia. Ele levou tudo na cruz. Ele nos libertou. A Bíblia diz: se Cristo te libertar, verdadeiramente tu é livre. Então a obra foi feita no Calvário. Tudo foi consumado, tudo já foi feito. Só precisamos tomar essa posse, né, que a igreja tem, que o povo dele tem. Porque ele deu, a salvação é para todos. Deus amou o mundo de maneira que deu seu único filho para que todo que nele crê, diz lá em João, capítulo 3, não morra, mas tenha a vida eterna. Então é essa vida eterna que ele quer lhe dar hoje. Que ele quer que você desfrute hoje. Aí ele diz, aqui na palavra dele, ele diz também que nós somos reis e sacerdotes. Nós somos reis e sacerdotes. Porque quando ele, lá na cruz, ele deu a vida dele em favor de nós, ele nos fez reis e sacerdotes. Nós temos o domínio sobre principado e potestade. Por isso que as enfermidades não têm o poder sobre nós. Aqui tem dizendo assim: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, zeloso, especial e de boas obras. Então é isso que nós somos. É o tesouro particular de Cristo, né? É um povo seu, sacerdote real, povo seu, um povo santo, especial, zeloso e de boas obras. Deus, ele quer tão somente só que nós se arrependa, se volte para ele. Se voltar para ele, porque vai chegar o dia da ceifa.
Então vai ser chegado o dia em que o joio vai ser arrancado. Tudo tem seu tempo. E aí ele vai atar o joio e vai jogar no fogo para ser queimado. E o trigo ele colherá no seu celeiro. Isso é tão importante, meus irmãos, que ele vai colher o trigo no seu celeiro no tempo certo. Então o dia da ceifa do Senhor vai chegar. Que nós possamos tão somente se arrepender dos maus caminhos, se voltar para Ele e vigiar e orar, porque está próximo à vinda do Senhor, já está às portas, já está a caminho. Em nome do Senhor Jesus. Então essa é a reflexão que eu queria deixar aqui para vocês este dia, que Deus possa abençoar o dia de vocês. Eu vou fazer uma oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor Deus, abençoa, Senhor Deus, a cada vida, meu Pai, a cada coração, meu Pai, a cada lar, a cada família, Senhor Deus, que tiver, Senhor Deus, entrando a Tua palavra, Senhor Deus, nesse momento, que o Senhor possa alcançar vidas, meu Pai, e possa, Senhor Deus, salvar, meu Pai, pela Tua palavra, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, meu Pai, purifica, meu Pai, de todo pecado, meu Pai, toca, meu Pai, e salva a cada um, meu Pai, no Teu propósito, meu Pai, na Tua vontade, meu Pai. Pela Tua palavra eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.